No próximo sábado temos mais uma edição do UFC, dessa vez o UFC numerado, Semana Internacional da Luta, teremos o UFC 317, na luta principal teremos o Charles do Bronx, o Charles Oliveira contra o Ilia Topuria, valendo o cinturão da categoria peso leve, e teremos na penúltima o Pantoja, Alexandre Pantoja, campeão, né, o brasileiro campeão do UFC peso mosca, enfrentando o Kai Kara-France, tentando defender mais uma vez o seu cinturão, e a gente teria a luta do Borrachinha, mas ela foi adiada, né, então uma das lutas que eu mais queria ver, né, do Borrachinha, apesar dele estar cheio de hater, né? Antigamente era só baba-ovo, né? E eu falava qualquer coisa, eu era apedrejado. Mas agora eu quero assistir a luta do cara e todo mundo me apedreja e apedreja ele. Porque, sei lá, enfim, o povo muda de ideia muito rápido, né? Passou de Amado e o cara que venceria o Adesanya pro lixo, né? Mas eu continuo, como eu sempre falava no passado, né? Que ele era um bom lutador, ainda acho, e queria assistir a luta dele. Mas enfim, tirando esse desabafo à parte, porque a luta adiou, infelizmente, a gente vai falar aqui do card inteiro, vou falar dos favoritos, das cotações, vou dar minhas opiniões também. Lembrando que todas as cotações que eu trago aqui, elas variam, né, conforme as pessoas vão apostando, e elas são da Stake, que é a parceira oficial de apostas do UFC aqui no Brasil. Se você ainda não tem sua conta e quiser consultar essas cotações ou mesmo fazer as suas fezinhas, o link tá aqui embaixo no comentário fixado. E no mesmo comentário também tem o link para o grupo VIP de apostas, onde temos atletas profissionais, tá? Lutadores profissionais que fazem as suas análises e colocam ali os seus palpites. Então tem um filtro ali de atletas profissionais para você se guiar, se você quiser ter um filtro aí com esse lado mais clínico dos caras para tentar acertar mais ali as suas fezinhas. Beleza? Então vamos lá. Começando com o horário, tá? A gente tem... na verdade tem um aviso muito importante. Eu devo fazer live, tá? Durante esse card todo. Devo começar uma meia hora antes do evento, talvez uma hora antes. Então vou fazer aquele esquema, vou abrir a live, vocês vão ver a minha reação, vou comentar, vou talvez narrar um pouco ali da luta para vocês se situarem no que tá acontecendo, né? Vou colocar aquela função lá do que vocês gostam de ficar mandando mensagem por voz pra gente tirar uma onda, enfim, coisas do tipo, tá? Então fica ligado se você quiser acompanhar a live. Então agora sim, vamos com o horário. O card preliminar começa às 21 horas, então horário de Brasília, né? Começa de noite, sim, é tarde. A gente vai ter que tomar café, energético, enfim, não sei, fazer mágica para ficar acordado, até porque o card principal começa só às 23 horas, só às 11 da noite, então vai até tarde, vai ser difícil, mas vamos junto, né? Vai estar na live aqui todo mundo, a gente faz o possível para conseguir assistir tudo, ficar acordado, espero que o card seja bom, né, para não dar preguiça. E a primeira luta é meio médio, Jacob Smith enfrenta o Nico Price, e aqui já é o maior favoritismo da noite. Pois é, a primeira luta já chega com os dois pés na porta, o Jacob Smith tem 91% de favoritismo, lá na stake ele paga R$1,06, enquanto o Nico Price está pagando R$11. Pois é, você não ouviu errado. O Nico Price paga R$11 para cada R$1 que você apostar nele. E o que acontece, né? Por que o Nico Price é tão azarão? Você pode, pensar, como que um cara que tem tanta luta no UFC, né? O cara estreou lá em 2016, como que esse cara tá pagando R$11, né? Quem é esse Jacob Smith? Então, o Nico Price, das últimas 4 lutas, ele perdeu 3, sendo 2 por nocaute, né? Então, ele só venceu o Alex Morono dessas lutas todas, né? Então, tá numa má fase, tá meio complicado ali, né? E o Jacob Smith é um cara que veio do Contender Series, ele foi contratado depois de nocautear no segundo round, e ele estreou no UFC e nocauteou no primeiro round, com apenas 1 minuto e 13. É um cara que também é invicto, também não, né? Só ele é invicto, porque o Nico Price não é. Ele é invicto, tem 10 vitórias, não tem nenhuma derrota. Ele, na luta do Contender, aplicou 7 quedas, né? Então, ele realmente impôs muito o jogo dele, ele tentou 8 quedas e conseguiu derrubar 7 vezes, e logo que ele fez a sua estreia, ele nocauteou com apenas 1 minuto. Então, é um cara que vem aí com hype, é um moleque muito novo e tal. Eu aviso direto, né? Tem muito cara que vem do Contender, como às vezes invicto, né? Às vezes muito favorito e quebra a cara. A gente viu isso recentemente. Mas aqui eu acho difícil acontecer, tá? Acho que o mais provável realmente é o Nico Price acabar perdendo, mas vale esse disclaimer, tá? Essas cotações exageradas, essas coisas vêm geralmente desses caras do Contender, né? Vem quando o cara tá invicto, quando o cara ganha bem, todo mundo se empolga e junta com a má fase do outro, né? Mas a gente já viu que isso pode dar ruim, então cuidado aí, né? Também R$1,06, né? Quem vai apostar a favor do cara? R$1,06. Nem botar em múltipla não vale a pena, né? Então, o que valeria a pena aí é só o Nico Price, porque, pelo amor de Deus, né? R$1,06 não faz sentido. Na próxima, peso pesado, teremos aí o Jonathan Diniz enfrentando
o Alvin Haynes, não faço ideia, e o Jonathan Diniz é favorito com 68%. Ele paga 1,38 e o Alvin paga R$ 3,05. Lembrando que eu vou falar mais das lutas que faz sentido, né? Que vocês querem mais ouvir, porque várias lutas aqui do card preliminar que ninguém se importa muito. Peso médio, Jackson McVie enfrenta o Cedrix do Mas. O favorito é o Jackson com 54%. Ele paga 1,76, enquanto o Cedrix do Mas está pagando R$ 2,07. Uma luta que ninguém se importa tanto. Depois, peso leve, Terence McKinney enfrenta o Vyacheslav Borshev, e o Terence McKinney, luta legalzinha, né? Na teoria, pelo menos. Terence McKinney, 64% de favoritismo. Ele paga 1,52 e o Vyacheslav paga 2,55. Na penúltima, peso mosca, Tracy Cortez, 10ª do ranking, peso mosca feminina, né? Enfrenta a Vivi Araújo, que é a 8ª, e a Vivi, apesar de estar na frente do ranking, não é favorita. A Tracy Cortez tem 68% de favoritismo, paga 1,42, enquanto a Vivi paga 2,88. É uma luta legal, tá? Eu particularmente gosto das lutas da Vivi, né? Acho que ela faz lutas legais. A Tracy Cortez eu também gosto, né? Apesar de ganhar sempre na decisão, também é uma menina boa, né? Também tem jogo ali, muitas vezes, às vezes, vai mais pro jogo ali, né, da pressão e tal, mas enfim, é uma boa lutadora, tá? A Vivi vem numa fase mais ou menos, né, porque se a gente for olhar das últimas 5 lutas, ela acabou perdendo 3, né, então um pouco complicado, ela perdeu da Natália Silva, ela perdeu da Amanda Ribas e perdeu da Alexa Grasso. Tudo bem, é só nome absurdo, né, só perdeu para nome muito bom, mas perdeu. Tá? E aí na última luta ela conseguiu vencer, né? Conseguiu vencer a Karine Silva, tá? Que é um nome que vinha muito bem, né? Vinha finalizando e tal, vinha, enfim, ganhando bem de todo mundo. E aí a Vivi conseguiu ganhar dela, então deu uma respirada ali, porque realmente no geral tava com muitas derrotas. Então é uma luta difícil realmente para Vivi, tá? Talvez por conta de jogo a Tracy Cortez realmente faça sentido ser favorita, mas a Vivi, como eu disse, é uma boa lutadora, faz lutas legais também de assistir. Vou torcer por ela e espero que ela prove que as bolsas estão erradas e eu também, tá? Mas tirando a torcida de lado, eu acho que a Tracy Cortez realmente faz sentido ser favorita, mas por questão de jogo mesmo, né? Um jogo mais chatinho ali, que talvez possa fazer um antijogo e talvez anular a Vivi, vamos ver, né? E na última luta do preliminar, peso pena, temos o José Delgado contra o Rider Amil. O favorito é o José Delgado, sei lá, 59%. Ele paga 1,65 e o Rider Amil, ou Rider Amil, também não lembro a pronúncia, porque é muito nome para ficar lembrando a pronúncia, paga 2,25. Mais nada a declarar para essa luta. Vamos para o card principal, que é o que interessa. Peso médio, temos o Gregory Rodrigues, o Robocop, enfrentando o Jack Hermansson. Favorito é o Robocop, né? Claro, né? Aqui não tenho dúvida. 64%, paga 1,54. Jack Hermansson, 2,50. Aqui, cara, eu concordo com o favoritismo do Robocop e se bobear eu acho que é até pouco, tá? Geralmente eu sou mais conservador do que as bolsas, mas aqui eu acho que tá até pouco. Porque, cara, o Jack Hermansson, ele não é um mau lutador, tá? Ele é bom, mas a qualidade dele é mais na luta agarrada. E, porra, ele vai fazer o quê na luta agarrada com o Robocop, né? Teoricamente, ele não tem muita coisa pra explorar contra o Robocop. O Robocop, teoricamente, vai fazer frente com ele ali. E se a luta rolar em pé, o Jack Hermansson é muito meia boca em pé. O Robocop bate muito forte, é muito rápido, ainda mais no começo da luta. Então, sei lá, tá? Pra mim, essa luta é difícil o Robocop perder. E eu acho que tem grandes chances do Jack Hermansson ser nocauteado, sinceramente, tá? É muito difícil segurar o início do Robocop ali. E aí, se a gente for ver, inclusive, o Jack Hermansson vem de nocaute na penúltima luta dele, né? Contra o Roman Dolidze. Então, sei lá, eu confio muito na trocação, no poder de fogo aí do Robocop contra o Jack Hermansson. Eu acho que o forte do Jack Hermansson, que é a luta agarrada, teoricamente o Robocop também se garante. Então, sei lá. Eu acho muito difícil o Robocop perder. Posso errar o palpite? Posso, já errei vários, né? Mas eu acho que o Robocop leva essa aqui. Depois peso galo, Felipe Lima contra o Peyton Talbot. E o favorito é o Felipe Lima. Olha só, Peyton Talbot não tá mais, né, talvez com tanto hype, será? Né? E o Felipe Lima paga 1,55, enquanto o Peyton Talbot está pagando R$ 2,45. Uma luta bem legal também, pelo menos no papel, né? Tudo que eu tô falando aqui é no papel, lógico, né? Na prática a gente vai descobrir. O Felipe, ele vem de uma vitória na decisão, né? A mais recente, e antes dessa ele venceu por finalização no terceiro round o Naimov, né? Quando ele ganhou um bônus de performance, inclusive. Felipe, um excelente lutador, né? Gostei das performances dele, tem 14 vitórias, só uma derrota no
no cartel, enfim, vem bem. E o Peyton Talbot é um cara que vinha com muito hype e acabou perdendo a última luta para o Raoni Barcelos, onde ele era muito favorito, mas antes dessa ele tinha ganho 2 bônus de performance, os 2 por nocaute, tá? Então ele vinha muito bem, o Raoni deu uma freada nele. É difícil saber, tá? Se ele tá como azarão porque ele perdeu do Raoni e a galera meio que foi do hype, né? 880, como sempre, né? Foi do hype pra nada, né? Pra achar que o cara nem é tão bom assim, né? Sempre tem esses papos, né? Ou se é porque reconheceram que o Felipe realmente é um bom lutador. Ou se é uma somatória dos dois também, não sei. Enfim, eu concordo, tá? Eu acho que o Peyton Talbot é um bom lutador, mas eu acho que o Felipe Lima é realmente favorito. Eu acho que faz sentido, mas aqui eu concordo com a proporção, tá? Tá 62%, eu acho que esse 60-40 faz sentido, tá? Eu acho que é mais ou menos isso. Mas eu não acho que o Peyton Talbot, porque perdeu contra o Raoni, é muito menos do que se achava e tal. Também eu nunca fui do hype também, mas o Raoni, ele foi subestimado naquela luta, né? Essa é a real. Tanto que eu falei isso na live, né? Durante aquele evento, apostei no Raoni por conta da cotação exagerada e deu certo, né? Então foi mais uma visão, um excesso de hype no Talbot e uma subestimada no Raoni naquela luta. Então, por isso que eu acho que o Peyton Talbot continua sendo um lutador, mas ainda assim acho o Felipe favorito, tá? Resumindo. Vamos para a próxima luta, então 2 brasileiros, 2 favoritos, né? Próxima luta, peso leve, temos o Beneil Dariush contra o Renato Manny Moicano. O Moicano é o 10º do ranking, o Dariush é o 9º, e o Moicano é favorito, ou seja, 3 brasileiros, 3 favoritos, né, nesse card principal. O Moicano tá com 58% de favoritismo, paga 1,68, o Dariush 2,18. Cara, aqui eu não sei por que o Moicano é só 58% favorito, tá? O Dariush, tempos atrás, seria até favorito contra o Moicano, na minha interpretação, tá? Mas o Moicano veio melhorando com o passar do tempo, ficando mais velho, mas veio melhorando, né? É um mistério aí. E o Dariush, ele veio piorando, que é o natural, né? Você vai ficando mais velho, você vai dando uma piorada. E ok, a gente tem que ser justo. O Dariush, ele vem de derrotas? Vem, mas ele vem de derrota pro Charles e pro Tsarukyan, né? Então, assim, 2 excelentes lutadores, mas foram 2 nocautes no primeiro round. Então, são resultados muito expressivos, né? São derrotas que chamam muito a atenção. Mas tem que ser justo. Antes das 2 derrotas, ele tinha ganho do Matheus Ganro, né, que é um excelente lutador, um cara muito difícil de lutar. Mas enfim, o Dariush vem com essas 2 derrotas e o Moicano perdeu do Makhachev, mas antes disso ele vinha de vitória do Benoit Saint-Denis, que foi a melhor vitória dele, talvez, aí, né? Tinha ganho do Jalin Turner, Drew Dober, Bad Riddle, enfim, caras com menos nomes, né? Então, assim, se a gente for pegar e olhar cartel, no geral, realmente o Dariush acaba pegando nomes um pouco mais duros nas lutas mais recentes, né, do que o Moicano. O Moicano pegou nomes mais tranquilos aí, né? A derrota, que o nome mais difícil que teve foi o Rafael dos Anjos, que ele acabou perdendo, né, desses mais recentes aí. Do Fiziev também, um cara mais duro, ele também acabou perdendo. Enfim, e se for mais pra trás ali, também tem mais derrotas, mas aí já fica muito longe. Mas mesmo assim, tá? Mesmo assim, eu acho que na minha interpretação, mesmo sendo adversários mais difíceis, o Dariush parece estar numa descendente, enquanto o Moicano, mesmo ficando mais velho aí, parece que está numa subida. Então, eu acho que o Moicano realmente é favorito, como as bolsas apontam, mas eu acho 58% pouco, tá? Eu, sinceramente, acho aí que dava para colocar 65 ou até 70-30 para o Moicano. Tá? Eu acredito que o Moicano, e com o Parrumpa ali de corner principalmente, vai conseguir ter um plano aí e vai vencer o Dariush. Dariush é um excelente lutador, mas eu não acredito mais que ele volta a performar no auge que ele tinha ali, tá? Enfim. Posso estar errado, espero que não, né? Espero estar certo tanto no palpite quanto na torcida aí. Na próxima, peso mosca, temos o Brandon Royval contra o Joshua Van. Lembrando, não seria essa luta, seria com o Manel Kape, né? A luta do Brandon Royval, mas ele acabou, pra variar, deixando luta, né? Porque também o cara é pra deixar luta. O Brandon Royval é o primeiro do ranking e vai enfrentar o Joshua Van, que é o 11º. Joshua Van, que tá lutando toda hora, né? É um cara que fez luta há pouquíssimo tempo, né? A última luta dele foi agora no dia 7 desse mês, né, 7 de junho, ele enfrentou o brasileiro Bruno Silva, conseguiu 3 knockdowns na luta e nocauteou no terceiro round. Então, lutou os 3 rounds e tal. Enfim, já vai ter que perder peso e lutar de novo, tá? Isso pode atrapalhar muito ele. Mesmo que ele venha com uma sequência de vitórias impressionante, e de nocaute e tudo, é uma luta no mesmo mês, né? Então, assim, praticamente, né, no mesmo mês. Não é no mesmo mês, né, porque não vai virar, é dia 28, tá certo, é no mesmo mês. Eu achando que ia virar pra julho, não é não. É o mesmo mês. Então,
é meio doideira, né? E ele vai pegar, tipo, o primeiro do ranking, que vem de uma luta da noite contra o Tatsuro Taira e vinha de vitória também contra o Brandon Moreno. Então, é natural o favoritismo do Brandon Royval, mas eu acho até que tá muito apertada, né? Brandon Royval 52%, pagando 1,85, Joshua Venno 1,96. Eu acho que a luta tá muito mais parelha do que devia. Tá? Eu acho o Joshua Venno um excelente lutador, porém, foi o que eu falei, ele lutou no começo do mês. Então eu acho que isso vai atrapalhar muito. Se ele tivesse um camp completo e tal, eu acho que até faria sentido, tá? Se ele tivesse vindo de 3, 4 meses de, né, incluindo ali um pouquinho de descanso e todo o camp, eu acho que faria sentido tá esse equilíbrio. Agora, esse equilíbrio todo, contando que o Brandon Royval, tudo bem, mudou o adversário dele? Mudou, mas ele veio do camp completo, né? Então, sei lá. Eu acho que o Brandon Royval poderia estar 60-40 aí, pelo menos por conta desses motivos, tá? Mas excelente luta, né? Deve ter trocação. Brandon Royval tem também as opções ali, né? Ele se vira bem às vezes na luta agarrada também e tal. Enfim, luta bem legal. Depois, agora sim, né? 2 cinturões. Alexandre Pantoja no peso mosca, campeão, enfrenta o Kai Kara-France, que é o quarto do ranking. O Pantoja é favorito, 71%, ele paga 1,36 e o Kai Kara-France paga R$ 3,05. Aqui eu concordo com o favoritismo e mesmo com a proporção, tá? Pra mim tá perfeito, 70-30, não mexo em nada, nem pra cima nem pra baixo. Acho que o Pantoja realmente tem tudo pra vencer, né? Ele vem de uma sequência de defesas aí já, pegando nomes bem difíceis, né? Deram o Kaya Sakura, que vinha de outro evento, ele finalizou no segundo round, já tinha ganho ali do Steve Erceg, tinha ganho do próprio Brandon Royval, que é excelente, que, né, vai lutar em a luta anterior a essa, tinha vencido o Brandon Moreno numa luta da noite, tinha ganhado também o bônus de performance quando finalizou o Alex Perez, tinha ganhado o bônus de performance quando finalizou mesmo o Brandon Royval, né? Então, tinha ganhado o Manel Cap. Então, é um cara que tá sobrando aí na categoria. Então, realmente, 70-30 faz muito sentido. Porém, tá? A gente tem que falar do outro lado, tem que ser justo, tirar o palpite e a torcida de lado, porque o Kai Kara-France é extremamente perigoso. Talvez um dos nomes mais perigosos para o Pantoja enfrentar. O Pantoja já lutou, tá, com o Kai Kara-France, né? A gente tem que lembrar disso também. Faz tempo, né? Mas ele lutou, né? Ele acabou vencendo o Kai Kara-France numa decisão. Essa luta aconteceu lá em 2016, em novembro, né? No TUF. Então faz muito tempo, né? Tipo, praticamente 9 anos dessa luta, então muita coisa muda. E o Kai Kara-France é um cara que como eu tava falando, muito perigoso, né? Ele bate muito forte, ele vem de nocaute contra o Steve Erceg no primeiro round. Tá, o Erceg é bom na trocação, na distância, tá um cara duro, e o Kai Kara-France nocauteou ele logo no primeiro round, mas se a gente for olhar, né, o Kai Kara-France teve dificuldade de se manter em atividade, né? Ele fez só uma luta em 2023, quando ele perdeu do Almir Albazi numa decisão dividida, e tinha ali em 2022 feito 2 lutas, né, sendo que a última delas foi contra o Brandon Moreno, e ele perdeu numa luta da noite, ele foi nocauteado no terceiro round. Então, das últimas 3, o Kai Kara-France perdeu 2, né? Só que a performance dele contra o Steve Erceg deu a ele aí a oportunidade de disputar o cinturão, e não só isso, né? Também o Pantoja praticamente já limpou a categoria, já venceu todo mundo, então não tem mais muito nome ali. Botaram o Kai Kara-France, que é um cara, como eu falei, não vai ser favorito de forma alguma, mas tem perigo, tá? Ele bate muito, muito forte. Então, se o Pantoja, que às vezes toma um golpe ou outro, tomar uma tijolada ali, ele pode sim perder a luta, tá? Então, o Pantoja é melhor que o Kai Kara-France? É. Só que é aquele disclaimer de sempre. Nem sempre o melhor ganha. Então o Pantoja precisa entrar extremamente atento, não subestimar só porque já venceu ele e só porque ele já venceu vários nomes mais difíceis que o Kai Kara-France, ele tem que entrar completamente atento e estratégico, de preferência até evitar a trocação, né? Pantoja é excelente nas quedas, excelente no grappling, nas finalizações, então ele pode ir para uma luta mais segura ali. Se ficar inventando de concurso de macheza, trocar porrada, mostrar que consegue nocautear, que a mão do Kai Kara-France não é tudo isso, aí vai dar ruim. Tá? Então é isso, tá? É isso. Vamos torcer pro Pantoja entrar e lutar de forma inteligente. Não dá brecha, porque o Kai Kara-France é rápido, explosivo, é extremamente perigoso. Um dos mais perigosos, tá? Da categoria, na minha opinião. E na luta principal, peso leve. Agora sim, né? Ilia Topuria subindo de categoria para tentar se tornar campeão, né? De mais uma categoria, enfrentando o Charles Oliveira, o Charles Bronx, que é o segundo do ranking. É a chance do Charles voltar a ser campeão, porém o favoritismo está extremamente para o Ilia Topuria. Ele tem 79% de favoritismo. Ele paga 1,24 e o Charles paga seus R$ 4,20. Então o Charles é extremamente azarão. É 1,80-20, né? Se a gente arredondar. E aí o que acontece? Faz sentido? Bom,
Quando casaram a luta, né, logo no início, eu fiz o vídeo falando que o Topuria seria favorito, tá? Então, não tem como, apesar de torcer pro Charles, obviamente, ser brasileiro, e, pô, já falei com ele, poucas vezes, mas já falei, é um cara super gente boa e tal, não tem como. Não tem como olhar essa luta e falar, o Charles é favorito. Não, você pode torcer pra ele, você pode querer que ele ganhe, que é o meu caso. Eu torço, eu quero que ele ganhe. Agora, falar que ele tem mais chance de vencer, que isso é ser favorito, é mentira, tá? É mentira. Se você vê qualquer pessoa que tá falando aí, o Charles é favorito, cara, saiba que essa pessoa tá falando com o coração e não com a razão. Tá falando por torcida, tá? Então é natural, o Topuria é favorito, não tem jeito. Infelizmente, não tem jeito, tá? Então, a gente vai torcer, mas o Topuria é favorito. E aí você pode falar, mas ele vem da categoria de baixo, o Charles é grande, o Charles é excepcional na finalização, no grappling, ninguém é melhor que ele. Porque a trocação ele também nocauteia assim. Eu sei disso. Tudo isso faz parte e ele pode realmente vencer. Por isso que a chance não é zero. Ninguém diz que a chance é zero, né? Então, o percentual, inclusive 80-20, talvez até esteja um pouco exagerado, tá? Eu acho que eu posso até concordar nisso. Eu acho que 80-20, talvez poderia ser 70-30, 65, talvez, por cento, até dá para discutir. Agora, menos que 65%, por exemplo, já é exagerado, tá? Eu acho que eu ficaria no 70-30 ali, ao invés de 80-20, né? Mas, por quê? Né? Vamos lá. A gente tem o Topuria, tá subindo de categoria, não sabe se ele vai melhorar ou piorar. Isso é verdade. A gente não sabe, né? Pode bater mais forte ainda, mas pode perder velocidade, pode ser que canse mais rápido porque tá mais pesado, enfim, a gente não sabe, ou pode não cansar tanto porque não desidratou, a gente só vai saber na hora da luta. Mas o fato é, ele vem de 5 bônus seguidos, tá? Ele vem de um bônus de performance por ter nocauteado o Jay Herbert, vem de um bônus de performance por ter finalizado o Bryce Mitchell, depois ele vem de uma luta da noite contra o Josh Emmett, depois ele vem de um bônus de performance por ter nocauteado o Volkanovski, e depois ele vem de um bônus de performance por ter nocauteado o Max Holloway, que ninguém nocauteou. Então, assim, ele simplesmente ganhou de 2 dos maiores que a gente tem no esporte, que é o Max Holloway e o Volkanovski. Então, assim, ele conseguiu coisas que, no caso do Holloway, ninguém tinha conseguido. Então, é realmente, assim, assustador. E ele tá subindo de categoria, e ele é um cara novo, é um cara que tem um boxe excepcional, bate muito forte, é invicto, tem boas quedas, defende muito bem as quedas, 92%, é praticamente impossível derrubar ele, é muito difícil conseguir derrubar. Tem gente que derruba? Tem, mas é muito complicado derrubar ele, né? Por mais que fale, o Bryce Mitchell derrubou em 2022, né? E uma vez, e não ganhou a luta. Derrubou, legal, e aí? E depois? Depois ele lutou com o Josh Emmett, com o Volkanovski, e ninguém mais derrubou. Então assim, é impossível derrubar? Não, impossível não é, é quase. Né? É quase, é 92%. É um cara difícil de derrubar. Até porque, a gente tem que lembrar, nesse caso ainda, ele é mais baixo. O Charles é mais alto, então para derrubar o cara que tem centro de gravidade mais baixo é mais difícil ainda, então é complicado. Mas a gente tem que ser justo, não precisa necessariamente derrubar para fazer grappling. O Charles pode clinchar, pode ir ali para grade, pode mochilar, né? Pode pegar as costas, ou pode acabar derrubando numa situação dessas, não necessariamente ali ter que entrar nas pernas e tal, pode se embolar ali e acabar realmente indo pro chão, ou pode dar algum golpe, o Topuria sentir e eles irem pro chão, enfim, tem várias chances de você ir pro chão sem necessariamente você ter que dar uma queda ali, né? Você pode conseguir ir pro chão de outras formas. Ele pode tomar o Charles, né? Tomar um golpe, cair, o Topuria ir pra cima e ali o Charles aproveitar também. Enfim, diversas oportunidades, né? Mas o fato é, ele é tão favorito por conta de uma sequência de vitórias impressionantes, com nomes impressionantes, com muitos bônus, enquanto o Charles vem oscilando entre vitória e derrota desde 2022, porque ele ganhou do Justin Gaethje, aí ele perde do Makhachev, aí ele ganha do Dariush, aí ele perde do Arman, aí ele ganha do Chandler e agora vai ter essa luta. Então, assim, ele vem mostrando, o Charles, né, que ele tá nocauteando muito e ele finaliza qualquer um, isso a gente já sabe. Mas é aquele velho ponto, ele não se defende tão bem ali na trocação. E o Topuria é um cara que é milimétrico na hora de golpear, fora a explosão dele, né? Então, ele tem explosão, velocidade e precisão. E o Charles não se defende tão bem. Então, todo mundo mapeia o mais óbvio, que é o quê? O Topuria vai nocautear o Charles, né? Então, esse é o primeiro pensamento ali. E talvez seja o mais provável. Mas é aquilo, o Charles é letal.
tanto na trocação quanto no grappling. Então, se o Topuria bobear, seja na trocação ou mesmo ali se embolando e no grappling, o Charles vai pegar ele. Então, o Charles talvez tenha uma vantagem ali de força, talvez não, né? Aí é óbvio, ele tem a vantagem de altura, tá? Então, eu acho que o Charles tem que fazer aquela estratégia de usar o tamanho dele. Né, usar chute frontal, aqueles pisões ali para incomodar, já que o Topuria é pequena, não deixa o Topuria entrar na distância ali, né, mantenha a luta longe. Se o Topuria grudar demais, não tenta ficar trocando trocação franca, né? O Topuria veio batendo com aquela sequência, que ele sempre bota sequência, né? O Charles tem que grudar nele, abraça, tenta derrubar, né? Porque realmente se derrubar e cair por cima é uma baita vantagem, porque o Topuria é pequeno, às vezes ele não vai ter necessariamente força, não vai ter condição de sair de cima, né? Ainda mais porque é o Charles, né? Então eu acho que o Charles tem ali as suas chances, tá? Tanto em pé quanto no chão, tem as suas oportunidades. Mas o natural, né? O natural não, o mais provável, vamos dizer assim, é o Topuria conseguir manter a luta em pé e lutar boxe contra o Charles, tá? E aí, nessa troca ali, ele acabar encontrando uma mão. Esse é o cenário mais provável. Não é o que eu quero, mas é o mais provável. Agora, eu acho que o Charles, de novo, tem a chance de encontrar golpe de encontro e acabar derrubando ou nocauteando o Topuria. Isso pode acontecer. O Charles tem poder de nocaute para nocautear o Topuria. Ou mesmo ali, como eu falei, em clinch, essas coisas, né? Ele acabar conseguindo mochilar, enfim, encontrar qualquer tipo de finalização. O Charles pode atacar qualquer coisa que aparecer de oportunidade. Braço, perna, pescoço, qualquer coisa. Então é isso, tá? Chance o Charles tem, mas é muito difícil. Então, no geral do card principal, a gente tem de brasileiro, tá? Pantoja, favorito. Moicano, favorito. Felipe Lima, favorito. Robocop, favorito. Só o Charles, que é o único brasileiro do card principal que não é favorito. O que não quer dizer que ele não vai vencer, tá? Então, no geral, é isso. Eu espero, sinceramente, um card... Depois dos cards meia boca aí, né? Eu espero, no mínimo, tá? No mínimo, uma nota 7 pra esse card. E como eu falei, eu vou fazer live e vou assistir com vocês. Então, vamos ver, né? Se esse card vai atingir a nossa expectativa, tá? Pelo menos, assim, o card preliminar eu não espero muita coisa, tá? Eu já acho 7 pro evento todo. Preliminar eu não tô com muita expectativa não, então qualquer coisa já vai me deixar feliz. Agora, o card principal, pra mim não tem luta ruim, tá? Não tem luta ruim. Espero que na prática também não tenha, né? Mas é isso, comenta aqui embaixo, você concorda, né? Vamos lá, meus palpites, né? Só pra revisar, Ilia Topuria, tá? Eu acho que vence Ilia Topuria, acho que o Pantoja vence, acho que o Brandon Royval vence, acho que o Moicano vence, acho que o Felipe vence e acho que o Robocop vence. Esses são os meus palpites. Mas comenta o palpite de vocês aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!